Ela é a região do país com o menor número de estados. Mas quando se trata de cultura, história e tradição, definitivamente não fica para trás. Além disso, quando conversamos com alguém de lá, é quase impossível não notar o orgulho de ser sulista. Nesse episódio, vamos emprestar o olhar da literatura para descobrir mais sobre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Pronto para mais um episódio? Então, pega o seu café ou chimarrão e vem comigo para mais um Literando. E começamos a nossa jornada de cima para baixo. Então, iniciamos com o estado do Paraná. E o primeiro autor do nosso episódio é Dalton Trevisan, autor de livros como Violetas e Pavões e também Desgracida. Ele é conhecido como um autor que ficou famoso por ser meio misterioso. Um dos seus nomes mais famosos é o Vampiro de Curitiba. Ao longo das suas décadas de vida, ele conseguiu mantê-la em uma aura de mistério. Em sua obra, ele explora Curitiba, o urbano, também os sentimentos humanos. Quem é fã do Dalton é o Flávio, que tem uma coleção enorme de livros do autor. Não existe uma entrevista do Dalton Trevisan em vídeo, e se existir uma ou duas escritas, é muito. Dalton fala daquela sociedade curitibana, atrasada e ao mesmo tempo tarada, mas é muito o que o Nelson Rodrigues escrevia, né? Daquela coisa atrás das portas, a pessoa da porta para fora ela é séria, ela é respeitadora, mas da porta para dentro trai a esposa, bate nos filhos. Toda a mitologia do Dalton Trevisan gira em torno disso. E isso te gera um incômodo, um asco, uma náusea que não te deixa... eu costumo comparar que a leitura do Dalton Trevisan parece um acidente, você não consegue tirar os olhos. E eu também conversei sobre o Trevisan com o pesquisador Eugênio Moraes, que mora na capital paranaense. A representante dele, a agente literária dele, levou uma carta dele, né? E ela também explicou que ele, de fato, ele foge da mídia porque ele é um vampiro de histórias. Ele é um cara que vai atrás das histórias. Se você lê o Trevisan, ele entra, parece que ele entrou na casa das pessoas, mais ou menos, né? Da classe média e tal. Quer dizer, ele transfigura, mas histórias escabrosas, histórias, né? Que, enfim, radiografam aí aquilo que a gente não costuma ver à luz do dia, né? Então ele faz uma verdadeira revolução e coloca Curitiba, na verdade, no plano nacional literário. Tá? Dali para frente, eu acho que Curitiba é vista literariamente com bastante cuidado por todo mundo por aí, né? Eu sou de São Paulo e, enfim. Então, e hoje ele é um autor que foi aí nós estamos no dia 20 e poucos, né? Há 10 dias atrás ele foi homenageado lá na Universidade de São Paulo, por grandes críticos, etc, etc, como talvez o maior contista brasileiro atual vivo, enfim. Ele escreve, em vários contos dele, tem marcas pontuais de locais da cidade. Então, Passeio Público, a Rua 15, as ruas, os nomes, os parques, estão todos lá. Isso é bem legal, porque a cidade está lá. Não há dúvida disso. E o comportamento, tratamento do curitibano algo transparece ali também. Um poeta pop. Essa é a expressão que muitos usam quando apresentam outro curitibano, dessa vez Paulo Leminski. Ele atuou como poeta, escritor, professor, tradutor e também compositor, deixando assim um legado literário e musical.
Nos muros de Curitiba, não é raro vermos suas frases expostas para todos que passam. Paulo foi um poeta das massas e se reinventou ao longo de sua carreira. Um de seus livros mais aclamados, Metamorfose, recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia em 1995. Quem estuda parte do legado de Leminski é o professor Everton Moraes, da Universidade Federal do Paraná. O sucesso dele foi mais póstumo do que em vida, foi em vida também, né? Ele era uma figura conhecida, popular, mas isso foi uma coisa projetada por ele, tá? Não desde o começo da carreira dele, porque ele começou lá muito ligado aos concretistas, aos poetas concretos, né? Tinha aquela literatura experimental, hermética, difícil, de propósito, né? Queria produzir uma linguagem revolucionária mesmo, né? Completamente radical. E ele começou muito próximo deles, né? Tanto que ele vai escrever um livro como Catatal, por exemplo, que é um livro que, assim, que a maioria das pessoas que pega acha incompreensível, assim, que é um experimento de linguagem mesmo. A partir de meados da década de 70, o período que eu estudo ali, 77, 78, ele vai começar a perceber que essa literatura hermética, essa poesia hermética experimental, realmente não chegava nas pessoas, né? Não era suficiente para fazer algo que era importante para ele, que é uma transformação mesmo, né? Da sociedade por meio da linguagem, né? Ele se considerava um especialista da linguagem, então a transformação social que ele poderia trazer era no campo da linguagem. Só que fazendo uma linguagem completamente radical, experimental, ele não conseguiria isso. Então o que ele faz? Ele começa a fazer experimentos mais pop mesmo, mais populares. E ele teoriza sobre isso, sobretudo nos ensaios que eu estudo, né? Década de 70, 80, ele vai teorizar sobre isso no Paraná, na Folha de São Paulo ele escreve também, na revista Veja. Ele teoriza sobre isso, né? Sobre essa mudança. Bom, é necessário adequar a minha linguagem, colocar níveis diferentes de experimentação para que as pessoas possam ter contato de uma maneira mais palatável com ele. Sou, ou penso que sou, um escritor de fronteiras. É o que diz o também paranaense Wilson Bueno. É ele o autor de obras como Mar Paraguaio, Mano, A Noite Está Velha e Cachorros do Céu. O Mar Paraguaio, né, teve uma reedição agora, felizmente, né, esse volume. Bom, você vai ter imagens melhores que a minha, mas enfim. Ele foi reeditado em 2022, depois de 30 anos. É uma obra fundamental, assim, né? Talvez a central mesmo dele. Embora eu goste muito de um livro dele chamado Meu Tio Roseno a Cavalo, que é maravilhoso, e também trabalha com essa característica do Wilson Bueno, que é a fronteira, né? Ele é o escritor da fronteira, tanto do ponto de vista do gênero, ou seja, ele se dizia poeta, mas ele basicamente escreveu prosa, né? Tem poesia, mas a prosa é mais forte, o Mar Paraguaio é prosa. Mas ele fala que o Mar Paraguaio é poesia, é romance, né? É conto, enfim. Então tem esse lado fronteiriço. O outro lado é a língua, né? Porque ele escreveu um livro em Guarani, espanhol e português, que é maravilhoso. Pergunte ao pó. Cresce a vida, cresce o tempo, cresce tudo e vira 100. Esse momento cresce o ponto, bem no meio, o amor, seu centro. Assim como o que a gente sente e não diz, cresce dentro. Paulo Leminski. Indo um pouco mais ao sul, desembarcamos no estado de Santa Catarina. Com uma cultura que mistura influências portuguesas, alemãs e italianas, o estado conta com mais de 295 municípios que também apresentam boa literatura. João da Cruz e Souza nasceu em 24 de novembro de 1861, na cidade que na época se chamava Desterro e que depois veio a se tornar Florianópolis. Cruz e Souza é considerado o principal representante do simbolismo brasileiro, um importante movimento literário que traz características como o pessimismo, a exploração do subconsciente, além do uso de sinestesia e da musicalidade. Entre as obras mais conhecidas do autor catarinense estão Broquéis, Missal,
evocações e faróis. A resistência e a representação do povo negro e marginalizado também aparecem em sua obra. Sobre isso, eu conversei com o professor Juan Capobian. As pessoas procuram elementos de negritude e não percebem a universalidade de Hércules de Souza. Ela se atém a poucas obras. Não são tantas obras em comparação ao volume da obra total de Hércules de Souza. Se eu te disser que 5% da obra de Hércules de Souza, numericamente falando, ele vai tratar especificamente de questões de negritude, você vai me dizer, 5% é muito pouco. Ele trata de maneira muito intensa, mas ele queria ser lido como autor e tinha talento e tinha capacidade para isso, entende? Hércules de Souza teve a escolha de publicar muitas obras que ele deixou de lado, que ele considerou que não eram relevantes para o conjunto da obra. Então, quando ele publica Missal em prosa, em 1893, em fevereiro, em julho, publica Broquéis em verso, ele inaugura o simbolismo no Brasil com temáticas que minoritariamente, veja bem, minoritariamente tocavam na figura da pessoa negra, por incrível que possa parecer. E majoritariamente ele abarcava questões do ser humano, como saudade, a dor, a honra, a força, a resiliência, o sofrimento, a alegria, amor, saudade, uma série de questões universais. Ele não deixou de tocar nessa temática da pessoa negra. Inclusive, tem um poema bastante famoso dele, que se chama Emparedado, que foi numa obra em que ele deixou estruturada, mas ele faleceu antes de publicar, porque em vida ele só publicou Missal e Broquéis. Os amigos dele publicaram depois do falecimento dele várias obras. Então, hoje nós temos como conjunto da obra de Hércules de Souza as que ele escolheu publicar, Missal, Broquéis, Últimos Sonetos, em parte, Evocações, que foi prosa, mas principalmente ele tocou fundamentalmente em questões do ser humano. Eu recomendo a todos que leiam principalmente Broquéis, verso, Últimos Sonetos, e principalmente a obra dele em verso, que é uma obra muito, muito especial e muito notável. É uma escrita assim, muito cativante. É apaixonante. Eu tenho dedicado a minha vida inteira a isso, e quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, mais eu descubro, porque não tem fim, entende? Por aqui nós sempre trazemos dicas de autores clássicos, mas também indicações de autores contemporâneos. Por isso, eu conversei com a Stephanie, que criou um podcast que tem uma série exclusiva para valorizar e apresentar autores modernos da literatura catarinense. Oi, meu nome é Stephanie Ceola, eu sou jornalista e uma das realizadoras do Pós-Fácil Podcast. Eu estou falando aqui de Floripa, em Santa Catarina, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre a produção literária aqui do nosso estado. No ano passado, o Pós-Fácil produziu uma série especial narrativa sobre literatura catarinense. A gente buscou, em 7 episódios, visitar lugares e ouvir pessoas que podiam nos falar sobre essa produção literária aqui. Conversamos com escritoras e escritores também, com críticos, enfim. E nessa série a gente buscou sempre trazer nomes do passado e do presente e mostrar de que maneira eles dialogam. Por exemplo, em um dos episódios a gente juntou a escritora blumenauense Urda Klieger e o escritor também de Blumenau, Marcelo Labes. Os dois são de diferentes gerações, não moram mais em Blumenau. A Urda é bastante reconhecida, principalmente aqui em Santa Catarina, mas tem uma obra literária com mais de 30 livros publicados. O Marcelo já ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. A gente também fala de outros nomes importantes como o Salim Miguel e Eglê Malheiros, talvez vocês já tenham ouvido falar deles. O Salim Miguel fez seu centenário agora em 2024. A Eglê fez 95 anos, a Eglê ainda está viva. Esses dois tiveram um reconhecimento em vida e eles foram precursores de um movimento muito importante na área cultural aqui de Santa Catarina, que foi o chamado Grupo Sul. Foi um precursor do modernismo aqui no nosso estado. A gente fala também do Franklin Cascais, também um nome muito importante aqui pra gente, relacionado ao folclore, à não ficção, às lendas da ilha. Talvez vocês já tenham ouvido falar de Floripa como a Ilha da Magia, isso está muito relacionado com a obra do Franklin Cascais. A gente também buscou fugir um pouquinho de Floripa, não ficar só na capital, né? Então a gente fala de nomes do oeste do estado,
do meio oeste, da Serra, Vale do Itajaí. A gente circula por Santa Catarina para poder trazer melhor essas características da literatura produzida a partir daqui. E a série encerra com um episódio sobre a literatura ser um campo de resistência política, social, cultural aqui no nosso estado, também trazendo esse tipo de análise para a série. É isso, muito obrigada. É só procurar o Pós-Fácil Podcast, está disponível em todos os tocadores e também no YouTube. E eu tenho certeza que ainda tem espaço para mais uma dica na sua lista. Por isso, eu também conversei com o Sesc de Santa Catarina, que traz mais uma dica para a sua estante. O Sesc Santa Catarina possui um projeto que se chama Página Sonora, que é um podcast com leitura de trechos de livros de autores catarinenses. São apresentados mensalmente episódios com livros de contos, romance, poesia, crônica, de autores desde da geração contemporânea aos autores já que fazem toda a história da literatura de Santa Catarina. Esses episódios eles estão disponíveis no YouTube do Sesc Santa Catarina, é só procurar pelo podcast Página Sonora. São episódios curtos de 3 a 5 minutos, onde as pessoas têm acesso a um pequeno fragmento do livro e a gente apresenta também quem são esses autores e essas autoras. São 182 episódios publicados, com duração de 3 a 5 minutos, onde as pessoas têm acesso a um fragmento do livro para então, depois, se tiver interesse, buscar as editoras ou os próprios autores e terem acesso aos livros. Alguns dos livros citados no podcast é o Guatá, do autor Flávio José Cardoso, um autor super renomado, que tem várias publicações já aqui no estado. O livro Eu Te Sonho, de Fábio Brigman e Mariana Volt, que é uma autora contemporânea, super jovem. E o mais recente citado no projeto, o livro Vinco, de Manuela Savitsky, que fez uma residência literária aqui no estado. Então, o projeto Página Sonora, ele faz uma composição de todos os livros produzidos a partir de Santa Catarina, não apenas aos autores residentes, mas todos que por algum momento passaram por esse estado e escreveram a partir dessa vivência. E por último, mas não menos importante, temos o estado do Rio Grande do Sul, terra que já presenciou grandes batalhas e também grandes narrativas. Entre pampas, araucárias e a Mata Atlântica se constrói a imagem de um estado formado por um povo que abraça sua cultura. O C de churrasco e de chimarrão também nomeia os tradicionalíssimos CTGs, os Centros de Tradição Gaúcha. Nascido na pequena Cruz Alta, temos o grande Érico Veríssimo, com uma escrita marcada pelo realismo, temas históricos e questões sociais de seu tempo. O professor Givilo José conta pra gente sobre o legado de Veríssimo. A escrita do Érico, ela abarca desde um lado épico. Nós podemos ver em alguns romances do Érico Veríssimo isso está muito presente, né? Está muito latente. E até a obra de cunho político, como foi, só para citar uma, né? Incidente em Antares, a última obra dele, de 1971. Então ele é um escritor brasileiro desse que se pode chamar que tem um caldeirão de escrita e um estilo muito eloquente, grandiloquente e com essa variedade de temas. Inclusive ele faz uma espécie de... traça um certo perfil histórico do Rio Grande do Sul, desde a ocupação nos anos 1700 até a data de sua morte, né? O Érico Veríssimo traça esse perfil histórico na obra dele e os elementos rio-grandenses do Sul estão presentes na sua obra sempre.
Tempo e o Vento é uma grande saga, né? E no Tempo e o Vento nós podemos ler uma grande saga brasileira com um interesse muito grande, porque ele é universal ao mesmo tempo. Então, falando rapidamente, né, os volumes do Tempo e o Vento, ele nos leva a essa percepção de uma saga que retrata, eu não gosto muito de usar esse termo, mas que traz à tona vários estágios da nossa civilização, do nosso processo civilizatório, as lutas e, enfim, toda a saga mesmo que envolve essa história nacional. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e par. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. O Mário Quintana é daqueles poetas que... Eu vou destacar o Mário, poeta, porque ele escreveu também literatura infantil, enfim, um grande jornalista, um grande pesquisador. Mas o Mário Quintana é um daqueles que se destaca pela simplicidade, mas não nos iludamos, é uma simplicidade grandiosa. Ele conseguiu fazer da linguagem simples do cotidiano algo tão grandioso que é Mário Quintana mesmo. Ele tem a sua singularidade extremada, tem uma singularidade muito sui generis mesmo. E destacaria nele essa simplicidade e a grandeza, como que essas duas coisas se conjuga em Mário Quintana, né? Até aproveitando aqui o que diz um compositor francês, ele diz assim que a arte deve ser complexa, porque ela é complexa. Não há arte sem complexidade. Toda obra de arte é complexa, mas ele diz que não deve ter complicação. Então Mário Quintana cumpriu muito bem essa cartilha. Ele é um gaúcho que nasceu em Alegrete, mas que foi para Porto Alegre e enfrentou muitas dificuldades, muitas agruras na vida, mas ele tem um olhar muito característico para a sua região. Porto Alegre, né, está muito presente, é o local, é o lugar de fala dele, mas ele não deixa de ser universal também, porque as coisas de que ele trata, esse problema, essa problemática, melhor dizendo, existencial, está muito presente, de maneira simples, singela, mas que tem uma qualidade excepcional e um aconchego. A literatura de Mário Quintana, a sua poesia, tem esse aconchego, né? E o leitor se sente bem dialogando com ele, sentindo, ouvindo Mário Quintana falar com ele. Se você quiser conhecer mais sobre a obra de Mário Quintana, um bom caminho são os livros Canções, Sapato Florido e Esconderijos do Tempo. Em tempos de adversidade, geralmente podemos ver nascer boas ações de solidariedade, o que não diminui o impacto da dor humana, mas mostra que estamos juntos e assim podemos ter mais esperança para o dia de amanhã. No quadro de Leitor para Leitor de hoje, conhecemos uma iniciativa que visa valorizar editoras e livrarias gaúchas afetadas pelas enchentes em 2024. Sou Isatir Botim Filho, sócio proprietário da livraria Isaçu, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A nossa livraria ela está localizada em uma região relativamente alta do centro histórico de Porto Alegre, né? E foi assim atingida indiretamente durante as enchentes do ano de 2024 agora.
Tudo começou assim com o mês de abril. Nós tivemos um mês muito chuvoso aqui em toda a região do Rio Grande do Sul. E nos primeiros dias de maio, assim, eu lembro que no dia 2 de maio, nós começamos a ouvir as notícias de que as cheias o rio estava muito cheio, né? Já estava prestes a transbordar e já estava atingindo a cota de inundação da cidade, que era 3,5 metros, algo assim do tipo. Então nós ouvimos as notícias pelo rádio no dia 2 e tivemos que fechar a livraria às pressas no dia 2 e sair do centro da cidade, que as águas estavam entrando já na área central. Isso eu lembro bem. E a partir desse momento, assim, no dia seguinte já cortaram a luz da área central, ficamos já sem luz, sem internet, já impedidos assim de trabalhar na livraria e acessar também a área central aqui de Porto Alegre. Então é muito interessante, assim, porque essa enchente desse ano de 2024 é muito similar à que teve em 1941. E o mercado livreiro, praticamente muitos colegas assim tiveram algumas perdas muito grandes, né? E aí todas as livrarias, enfim, todo o comércio teve que parar durante praticamente 20 dias devido à enchente. E eu recomendo, assim como leitura, esse livro aqui, que é o livro que trata da enchente de 1941, escrito pelo escritor gaúcho aqui, Rafael Guimarães, da editora Libretos. E é um livro muito interessante que conta toda a história da enchente de 1941, os níveis, né, que o rio foi atingindo, e casualmente foi na mesma época, nos mesmos dias da enchente de 2024. Então algumas curiosidades assim muito interessantes tem nos relatos desse livro aqui, que conta toda a história de 1941, que é muito similar a essa que nós tivemos em 2024. Então, é isso. Cultura e tradição, memórias e modernidade. Valorizar o legado de quem já foi e celebrar quem escreve hoje. É assim que terminamos a nossa série de episódios sobre literatura nas 5 regiões do país. Até o próximo Literando.